Olá, sejam todos bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast Crianças do Amanhã. E o tema de hoje que a gente escolheu é mais uma vez um tema que pode ser um pouquinho desconfortável, mas que precisa ser debatido, que é como ser autoridade para as crianças sem ser autoritário. Será que dá para educar com firmeza, mas sem gritar, sem humilhar, sem usar da violência? Parece impossível, mas dá sim. Mas primeiro, vamos entender o que é essa autoridade de verdade? Muitos adultos, eles têm a questão de, vou gritar com a criança, vou colocar medo, vou mentir, e a criança vai me obedecer, e isso meio que é ter uma autoridade. Tem um pouquinho dessa confusão, até onde é autoridade e até onde é autoritarismo. Para a gente deixar claro essa diferença, é que a autoridade ela não tem nada a ver com gritar, não tem nada a ver com humilhar, com deixar de castigo ou mesmo usar da violência. A autoridade é você ser o adulto referência para aquela criança, que a criança obedeça a você não porque você está impondo aquele respeito, mas porque você é o adulto que aquela criança tem confiança o suficiente para ser autoridade. É importante que nós, como adultos, sejamos escuta, sejamos aquele adulto que acolhe a criança. Vou colocar um exemplo aqui. A criança está lá na casa, quer tal brinquedo, mas não é o momento. E a criança vai, chora. E o adulto, muitas das vezes, ele vai fazer o quê? Vai gritar mais alto, vai pegar a criança de qualquer jeito, justamente querendo impor algo, querendo ser autoritário nesse momento, dando a entender que eu estou sendo autoridade, mas muitas das vezes não. De choro talvez até seja importante, é importante, na verdade, para a criança ela começar a processar, né, que nem tudo que ela quer, que nem tudo que ela vê, ela vai ter naquele momento. E assim, se você educa sua criança dentro de casa, em situações dentro de casa, vai ser mais fácil de você lidar com essa criança Com fora de certeza. casa, nas situações fora de casa. Então a criança, as emoções da criança ainda ela não tá tão amadurecida. Então óbvio que ela não vai entender. No primeiro momento que ela tiver um não, ela vai chorar, né? O não veio como algo muito forte para ela, né? Ela quer e ela simplesmente está sendo negada aquele desejo dela. Então é óbvio que ela vai chorar. E naquele momento é importante que ela tenha esse episódio, né? Até ela se acalmar, porque aos poucos ela vai internalizando aquilo de que não é o momento até ela começar a entender e se distrair com uma outra coisa. Melhor do que ir lá gritar com a criança, não dar voz para esse sentimento dela, não acolher esse sentimento dela, né? Não dar validade para esse sentimento que elas precisam, esse sentimento delas precisa ser validado porque de qualquer forma é um sentimento real que eles estão sentindo. Então a gente precisa ser esse adulto que vai ser o exemplo para ela. Meu pai veio e conversou, então ela vai começar a entender, a compreender isso, que aquele pai ele é um exemplo, né? Ele é aquele adulto que acolhe e guia nesses momentos. Quem educa com medo perde a conexão. E quem educa com respeito ganha mais vínculo com essa criança. A criança ela vai se sentir mais confiança nesse adulto, Mais segura, né? mais Que eu segura. lembro que, por exemplo, como a gente, querendo ou não, foi educado com essa educação mais de medo, sabe? Do respeito imposto através do medo. Então, eu lembro que muitas coisas que aconteciam, eu não conseguia contar para minha mãe, eu não tinha essa confiança de contar. Por exemplo, eu quebrava alguma coisa, eu ficava morrendo de medo, e aí eu escondia. E lógico, a minha mãe era adulta, né, com consciência, ela descobria, e aí eu acabava que me repreendendo. Então, quando acontecia alguma coisa assim, eu tinha muito medo de contar para minha mãe. Então a gente precisa ver algumas diferenças entre autoridade e autoritarismo. Uma diferença clássica, assim, é a autoridade, ela ensina. O autoritarismo, ele impõe. Quando você usa da sua autoridade para falar com a criança, você vai ensinar ela alguma coisa sobre aquela situação ou sobre as emoções, sobre a frustração. Já o autoritarismo, não, você vai simplesmente impor que aquela criança não sinta aquilo. Ela não pode chorar, ela não pode se expressar, porque ou ela vai ser reprimida, ela vai ser coagida, ou então ela vai ser castigada. Então essa é uma diferença muito clara. Por exemplo,
pra criança tá brincando ali com seus brinquedos, mas é hora dela tomar banho. Aí você vai lá e pega a criança e fala, vamos, é hora do banho. Aquela criança, ela está brincando, ela não vai querer ir, ou ela pode chorar, ela pode gritar, ela pode se sentir frustrada, primeiro porque ela está brincando, né? E segundo porque ela não quer tomar banho. Então, dali, você pega a criança e leva pro banho, tá, ok. Autoritarismo. Você impôs pra criança que ela tinha que tomar banho, que ela precisava tomar banho. Ok. Na autoridade, você vai ensinar aquela criança sobre aquela situação ali. A criança tá ali brincando, o que você vai fazer? Você vai dar previsibilidade para aquela criança. Filho, termina aí a sua brincadeira, que daqui a 5 minutos a gente vai tomar banho. Dá esse momento para ele entender. Finalizar a brincadeira, porque ele já vai visualizar. Você não tá convidando, você não tá pedindo, você está informando aquela criança. Filho, termina aí a brincadeira que daqui a 5 minutos a gente vai tomar banho. Você deu previsibilidade para a criança. Ela vai falar ok, ou talvez ela resmungue ou não. Você informou a criança, ok. Naqueles 5 minutinhos ali, você vai fazer alguma coisa, e aí depois você ajuda a criança a organizar. Filho, vamos organizar aqui pra gente tomar banho, ok. Organizou as coisas, vamos tornar a hora do banho mais atrativa para a criança. Porque, assim, é um momento de relaxamento, é um momento que precisa ser legal para a criança, para não ter todo aquele drama para ir pro banheiro, né? Então, aí você dá a opção de escolha para a criança que tá dentro do limite que ela pode escolher. Filho, qual brinquedo você quer levar pro banho hoje? Você quer levar uma banheira, quer levar o patinho, quer levar alguma coisa assim? Você dá esse poder de escolha para a criança. O que você quer levar para o banho hoje? Escolheu o brinquedo, levou para o banheiro, deu o banho. Pode não parecer, mas ali você ensinou para a criança a tua autoridade, porque você falou, é hora de tomar banho, você foi tomar banho, e você ensinou a criança que você não precisa gritar, você não precisa chamar 1000 vezes, você fala que é hora do banho, tem que ser a hora do banho, porque você é o adulto que orienta aquela criança. Essa é uma das primeiras diferenças entre a autoridade e o autoritarismo. A autoridade sempre vai ensinar alguma coisa com qualquer situação que seja. Lógico que às vezes a gente está cansado, a gente está estourado da rotina, mas a sua criança, ela precisa disso. E é isso, eu acho que nem sempre também vai funcionar desse jeito. Mas eu sempre tenho em mente essa lógica de que eu preciso ter autoridade para tentar ensinar algo para essa criança. Outra diferença entre autoridade e autoritarismo é a autoridade, ela ouve. O autoritarismo, ele silencia. Na autoridade, você vai buscar compreender e validar as emoções da criança, porque não é porque é criança que não tem o direito de sentir, que não tem o direito de demonstrar essas emoções da forma como ela acha que é o certo. Você já reparou que uma criança, quando ela é bebê, ela chora pelo que ela quer demonstrar? Se ela tá com fome, ela chora. Se ela tá suja de cocô, de xixi na fralda, ela chora. E você vai lá e atende. Quando essa criança vai crescendo, ela vai entendendo que se ela chorar, ela vai ser atendida. Então, você, como adulto, vai dar formas para essa criança se expressar sem ser chorando. Então, muitas vezes, o choro é a forma de se expressar. E a gente não precisa falar para a criança, não precisa chorar, não precisa silenciar aquela criança só porque ela está chorando. Às vezes, a criança está sentindo algo, está querendo se expressar. Então, como ela não fala, ela usa o choro para isso. E tem um caso que eu acho assim muito legal de repassar de uma criança que foi minha aluna no passado. Ela tinha crises de birra muito fortes e sempre tinha a chupeta que acalmava ela. Então, se você queria alguma coisa e ela dissesse não, aí ela chorava, chorava, chorava e aí pedia a chupeta, porque a chupeta era o que regulava ela. Então, nos primeiros momentos, ela chorava, chorava. E a gente deixava, porque a criança precisa chorar, ela precisa aprender a se autorregular. A gente foi tirando essa dependência da chupeta aos poucos. Lógico, foi uma coisa entre família e escola também, né? E aconteceu a seguinte situação. Tinha alguma coisa que ela queria e a gente tinha que dar negativa. Essa negativa para ela era muito forte, ela se jogava no chão. E aí o que acontecia? Eu não ignorava a criança, não deixava ela lá e ia embora. Não. Eu esperava ela se acalmar, ela chorando, chorando, chorando. Eu esperava ela se acalmar. Quando eu via que ela ia me ouvir, porque se você tá falando com a criança e a criança tá berrando, tá gritando, tá chorando, ela não vai te ouvir. Ela não vai assimilar nada do que você tá falando.
Quando ela se acalma, você fica ali do lado da criança e espera ela se acalmar. Quando você perceber que ela tá melhor, que ela vai conseguir ouvir você, aí você começa a introduzir a questão do tudo bem, eu sei o que você quer, mas não é o momento. Não é o momento de passear, não é o momento de brincar, é o momento da rodinha. Quando terminar a rodinha, você pode brincar, mas agora não é o momento. E você acalenta aquela criança, você acalma ela e você pode dar o colo para a criança, não tem problema. O importante é você não ceder para o que a criança quer, porque ali é você sendo autoridade. Você acolhe a criança, você dá colo, mas você não cede. Porque se você cede uma vez, que autoridade você está sendo? Tudo bem que a gente precisa ser um pouco flexível, mas se você quer ser flexível, seja flexível desde o começo. Se você disser não, tem que ser não. E se você ceder, quanto mais você cede, mais você perde a sua autoridade para a criança. E aí mais você vai ter que usar do autoritarismo. Já o autoritarismo é aquilo, ele não ouve, você não ouve a criança, você só silencia. Você fala não, não chora, não grita, não pode, e você reprime aquela criança da forma que você acha que é necessário. Ele não tá ensinando nada, né? Outra diferença entre autoridade e autoritarismo é que a autoridade ela limita com respeito. Muita gente fala, ai, mas eu vou respeitar a criança. Assim, a criança ela também é um ser humano. Você não vai dar autoridade para a criança que ela não tem entendimento para ela poder ter esse poder de decisão. Você não vai dar essa autoridade para a criança, mas na forma como você educa, você consegue educar com respeito a criança sem ser agressivo, sem ser de várias formas violento com a criança. E o autoritarismo ele vai punir com raiva, você mesmo não sabe lidar com aquela situação e você age de uma forma desregulada, descontrolada. E o que a criança vai aprender com isso? Vai aprender a ser descontrolada, vai aprender a ser desregulada. Se você grita com a sua criança, ela vai até não gritar com você, mas ela vai reproduzir esse comportamento ou na escola, ou no parquinho com os amigos. Então, quando você é autoritário, você faz a criança obedecer você, mas por medo. E ser autoridade é você fazer com que a criança te obedeça, mas por um vínculo afetivo e por uma visão de que você realmente é autoridade, você tem capacidade para orientar aquela criança da melhor forma. Agora a gente vai para a parte de como ser autoridade de forma respeitosa com essa criança. Agora que a gente já entendeu essa diferença, a gente vai para a parte prática. É importante que a gente tenha firmeza no momento de falar, mas ao mesmo tempo de forma gentil com essa criança. Então, terminou a brincadeira, agora é a hora de arrumar os brinquedos, guardar o brinquedo que a gente vai almoçar. Então, a gente dá essa previsibilidade para essa criança, para ela entender que acabou aquele momento, né? O tempo foi, e justamente para ela se organizar para ir para o almoço dela. E é importante a gente sempre dar essa previsibilidade para a criança, para você não cortar tanto a brincadeira dela ou o momento em que ela está de forma abrupta. Porque muitas vezes a criança acaba se frustrando por isso, porque aquilo ali é algo legal para ela, é muito legal. Então... E aí depois tem aquela questão da criança não conseguir terminar nenhuma tarefa, deixar sempre na metade, porque ela precisa dessa ideia de finalizar algo, de terminar ali e saber, não, agora eu estou fazendo isso e depois eu vou fazer tal coisa. A segunda dica é dê opções dentro dos limites da criança. Por exemplo, o que acontece muito, eu como professora, tem o momento do lanche da criança, e às vezes a criança não quer tal lanchinho. Então a gente dá opções dentro dos limites, dentro das escolhas que ela pode ter ali. A gente oferta, tem melancia, tem abacate ou tem banana. A criança, ela tá vendo as opções ali. Então é importante a gente dar essas opções de escolha para elas. A terceira dica é da gente ser exemplo. Isso daí é fato, a criança ela aprende com exemplo. Se um pai gosta de ficar no celular por horas, a criança está vendo aquilo ali, é óbvio que ela vai também seguir o mesmo caminho. Então a gente ensina pelo exemplo, nada mais justo. A quarta dica é cuide do seu tom de voz. Querendo ou não, às vezes a gente vai muito pelo lado mais hostil com a criança para ver se funciona. A gente começa a gritar com aquela criança. E às vezes não é isso. Aquela criança ela vai processar, vai tornar aquele momento para ela mais conflituoso. Porque ela tá tentando lidar com seus sentimentos, mas a questão do grito ali do adulto
E é engraçado porque, tipo, você não quer que a criança faça no ambiente externo, por exemplo, na escola, com os amiguinhos, mas você faz com a criança dentro de casa. Então, não é justo com a criança você, como pai, ensinar a criança a gritar e não querer que ela grite. Porque se você grita com a criança, você está ensinando para ela que gritar é algo natural. Então a gente não precisa gritar com essa criança. A gente precisa ter autoridade, a gente precisa falar com firmeza. Isso a gente precisa. E é importante que a firmeza, ela precede clareza. Você tem que ser muito claro com a criança, Ser direto com uma linguagem que ela vai entender. Não adianta você fazer uma explicação super mirabolante para a criança que não está na capacidade cognitiva dela compreender aquilo. Então a firmeza vai ser sempre muito clara. Você dá uma negativa, você explica de uma forma que a criança vai entender. E é isso. Se a criança chorar, você acolhe. Se a criança gritar, você fala para ela no tom. Não grite. Tudo bem, você tá chateado, eu entendo. Mas você não precisa gritar. Você quer chorar? Tudo bem, pode chorar. Chorar faz bem pro coração. Eu sempre falo isso para as minhas crianças. E quando aquela criança se acalma, aí eu vou acolhendo, vou colocando no colo, vou explicando a situação. E a partir do momento que eu vi que aquela criança já tá mais regulada, já muda o foco da criança. Ah, vamos brincar de alguma coisa. Entendeu? Você já ensinou aquela criança a lidar com aquela emoção e agora ela precisa mudar o foco. Você não tenta mudar o foco da criança sem antes explicar para ela o que está acontecendo. E por fim, a nossa última dica é: cumpra o que você promete para a criança. Isso daí dá muita segurança para a criança. A partir disso, ela vai confiar em você. Tem gente que acha assim, não, eu vou te dar um chocolate, aí você não dá e você acha, nossa, criança é muito fácil de enganar. E aquela questão, nós como adultos não gostamos de sermos enganados, aí a gente vai lá e engana as crianças isso porque é mais fácil. Querendo ou não, isso também é uma forma de desrespeitar a criança. A partir do momento que a criança percebe que você tá mentindo, ela não vai querer fazer, nem que você prometa os céus para ela. Entende? Ela perdeu a credibilidade em você. Como é que você vai ser autoridade para uma criança se ela não confia em você? Eu tenho um exemplo de um pai que, quando foi deixar a criança na escola, ele justamente citou essa situação de que na casa ele sempre cumpria tudo que ele prometia para a filhinha dele. E ele queria que na escola tivesse essa extensão, né? Então, se a gente não fosse dar nada para ela, não prometesse. E eu percebi o quanto que aquela criança ela era madura para essas questões. A gente falava, agora é a hora do almoço, mas depois seu papai já vem buscar você. E ela super entendida falava que ok. Então isso era muito legal. Isso foi uma situação que eu achei muito legal. E a criança aí, sem dúvida que o adulto ele vai ter a confiança dessa criança a partir desses momentos. Então, você cumpriu o que você promete para a criança, cria o vínculo e a crença de que ela pode confiar em você, que você é uma pessoa confiável para a criança. E essa confiança vai ser estendida, por exemplo, na escola, se tiver essa parceria. A criança precisa de limites, sim, mas acima de tudo ela precisa de vínculo, de conexão, de afeto, de respeito, de firmeza. Ela precisa de orientação. E se esse episódio fez sentido para você, você pode estar compartilhando, comentando. E muito obrigada por nos acompanhar e estar aqui. E até o próximo episódio. Beijinhos. Beijo.